Olá, Pai do Senhor Jesus, tudo bem com vocês, crianças? Hoje a tia Marlene veio aqui nessa oportunidade trazer uma historinha que se encontra Bíblia, na Bíblia, que é a palavra de Deus. Então, quero ler aqui, crianças. A nossa história se chama a criação do mundo. Então, a tia quer ler aqui no livro de Gênesis, a partir do capítulo 1, a palavra do Senhor nos diz assim: No princípio criou Deus os céus, a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. 3. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz de dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Eita, glória, aleluia, glória a Deus. Então, crianças, aqui a palavra do Senhor diz que Deus, ele criou todas as coisas. Então, Deus criou o mundo e criou todas as coisas, criou a mim, criou a você, não é? Para glorificar o nome dele. Então, vamos aqui nessa oportunidade aprender um pouquinho mais sobre a palavra do Senhor. Então, a palavra do Senhor diz que Deus criou, no primeiro dia, Deus criou a luz, né? Que chamou o quê? Chamou a luz de dia. E as trevas Deus chamou noite. E foi esse o primeiro dia. Aleluia. No segundo dia, Deus criou, né, os mares, criou as águas, criou os mares, né, os rios, e criou as águas por cima, né, as águas que na extensão, né, do céu, que no caso será as nuvens, de onde vem o que, crianças? As nuvens, a chuva vem da onde? Das nuvens. Então, Deus criou, né, fez separação entre o céu, né, as nuvens, que no caso será de onde vem a chuva, e os mares, e esse foi o quê? O segundo dia. No terceiro dia, a palavra do Senhor diz que Deus criou a terra, criou as árvores, né, com todas as espécies de fruto. Para quê, criança? Para nós alimentarmos, né? Porque Deus criou a maçã, Deus criou a banana, Deus criou as frutas, né? Para que o quê? Que o ser humano tivesse como o quê? Se alimentar, porque quem aí não gosta de uma frutinha? Eu gosto, e você? A tia gosta da maçã, gosta de uma pera, eu creio que você também gosta. E esse foi o que? O terceiro dia que Deus criou, e a palavra do Senhor diz que Deus viu que tudo isso era muito bom. E esse foi o que? O terceiro dia. E no quarto dia, crianças, Deus criou, né, os grandes luminares. No caso, o sol, crianças, para iluminar o dia. E Deus criou a lua e as estrelas para iluminar o quê? A noite. Quem aí gosta de ficar na escuridão? Ninguém, né, crianças? Porque ninguém gosta de ficar nas trevas à noite, quando escurece tudo. Ninguém gosta, né? Nós gostamos de ficar na luz. E Deus criou o sol para iluminar o dia
e a lua e as estrelas para iluminar a noite. Que maravilha! E no quinto dia, Deus criou também toda espécie de peixes, os grandes peixes, os pequenos peixes, né? No caso, as baleias, né? Toda espécie de peixes que existe no mar foi criado por Deus. Deus também criou toda espécie de aves que voam, né? Que sobrevoam lá no céu, né, crianças? As aves, os passarinhos, papagaios, tucano, periquito, toda espécie de ave Deus criou. E Deus viu que tudo isso era muito bom. E que mais que Deus criou? Vamos ver? No sexto dia, a palavra do Senhor diz que Deus criou todas as espécies de animais, criança. Deus criou o elefante, criou a ovelhinha, criou o urso, o macaquinho, né? Deus criou também os animais selvagens, criou os animais domésticos, o cachorrinho, né? Deus criou o gatinho, Deus criou a galinha, Deus criou todas as espécies de animais, que aqui a tia não desenhou, não trouxe, mas Deus criou todos os animais. Mas, crianças, Deus criou todos os animais, só que Deus viu que aqueles animais precisavam de alguém para cuidar daqueles animais. E Deus resolveu criar o homem. E como se chamava esse homem, tia Marlene? Esse homem se chamava Adão. O primeiro homem que Deus criou se chamava Adão, crianças. E como Deus criou esse homem? A Bíblia diz que Deus criou ele do pó da terra. Deus pegou esse homem e foi formando, né, do pó da terra, foi criando, né, o corpinho dele, os braços, as pernas, os olhos, e aí Deus soprou no seu nariz e deu o fôlego de vida. E Adão veio a existir. E Deus, criança, criou Adão e todos os animais e criou um lindo jardim para que Adão habitasse juntamente com os animais. Só que, criança, faltava alguém especial ali para formar uma família. Deus viu que Adão precisava de uma companheira, assim como você aí, criança, talvez tenha a mamãe, o papai, tem a sua família, né? E Deus, o que? Ele resolveu criar Eva. Mas como que Deus resolveu criar Eva e como Deus fez a Eva? A Bíblia diz que Deus fez com que Adão dormisse um profundo sono. E Deus, criança, tirou uma costela de Adão e fez a Eva. Como esse nosso Deus é perfeito, não é mesmo, criança? Como Deus é lindo, como Deus é perfeito. E Deus, criança, criou Adão e Eva e eles moraram naquele jardim, né, cheio, onde todos eram felizes. E Deus, no sétimo dia, criança, sabe o que Deus fez no sétimo dia? No sétimo dia, Deus descansou. Mas por quê? Será se Deus cansa? Deus não cansa, criança, mas Deus quis nos dar exemplo, né? Para que aquele sétimo dia Deus santificou, né? Então Deus deu o sétimo dia para que nós viéssemos a descansar. Deus nos deu exemplo para que nós também viéssemos a descansar. Amém, crianças? Vocês gostou dessa historinha? Se você gostou, dê o like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, com os familiares, tá bom? Deixa o seu comentário também, que vai ser de grande ajuda. E aqui a tia despede, tá? Despede com a paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo, se Deus assim o permitir, amém? Beijo, tia Marlene.